Alô, queridos irmãos, queridos filhos da Casa do Caminho. Novamente estamos hoje aqui para mais uma oração. Estamos reunidos num só coração, num só pensamento, buscando o amparo da espiritualidade maior. Eu vou pedir àqueles que ainda não trouxeram, não pegaram a sua água, peguem a água, para que a gente possa fluidificar no final da oração. Aqueles que tiverem pessoas acamadas dentro dos seus lares, traz junto uma água separada só para eles, que a medicação será levada de forma diferente. Vocês sabem que quando nós nos reunimos na Casa do Caminho, eu me preparo carinhosamente. E hoje me flaguei, me arrumando como se eu estivesse indo lá para abraçar cada um. Tomei o banho, botei o perfume, que todo mundo chega no nosso abraço fraterno e diz: nossa, você está cheirosa. E eu brinco, tomei banho. É uma demonstração de carinho para todos os filhos da casa. E ao me preparar hoje para começar essa nossa reunião, eu li uma coisa muito bonita. E diz assim: eu vos digo, em verdade vos digo, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como soam trombetas, e os cânticos dos anjos se associam a elas. Nós vos convidamos a todos para esse divino concerto. Tomai a lira, fazei uma só voz, e que num hino sagrado elas se estendam, repercutam em um extremo ao outro do universo. Sabe aonde está escrito tudo isso? No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelo Espírito da Verdade. Nós abrimos sempre o nosso Evangelho e esquecemos de ler essa introdução, essa parte. Veja bem, ele já profetizava dizendo que haverão de ser restabelecido todas as nossas coisas. E quero que vocês segurem esse pensamento, que nós voltaremos a falar sobre isso. Agora, então, fecha seus olhos. Fique numa posição confortável. Respire profundamente para que tuas células também respirem. E elevando o nosso pensamento até o alto, nós dizemos: Senhor Jesus, Pai de amor e de bondade infinita, vós que disseste: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é daqueles que se assemelham a eles. Eis-nos aqui, Pai, pequeninos que somos na nossa fé, pequeninos que somos no crer, pequeninos que somos no nosso dia a dia. Estamos aqui reunidos perante vós, Pai, elevando o pensamento e o coração para pedir que nos torne grande, que nos torne instrumentos da Tua paz e do Teu amor. Que assim seja. Hoje vamos ler uma lição que foi pedido que se fizesse e que ela é muito própria para hoje. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo de 4 a 10. Quando nós lemos isso, muita gente diz: sequiosos de justiça, pois serão saciados.
os que sofrem perseguição pela justiça. Que justiça é essa? É a justiça do homem, justiça da terra? Não. É a justiça de Deus nos castigando? Não. Deus não castiga ninguém. Ele nos dá a oportunidade de nós revermos os nossos erros, de nós revermos as nossas falhas. E por que nós devemos ver isso? Por que nós temos que ter uma resignação? Então, nós vamos ler motivos da resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são pagamento de dívidas que as nossas passadas faltas nos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Quando nós pregamos isso, quando falamos que muito das nossas lutas, das nossas dívidas, ou tem uma base aqui nessa vida, porque na nossa juventude fizemos coisas erradas, muitas das pessoas que estão tendo consequência agora na maturidade, com a saúde ou com um problema financeiro, se vocês formos ver, ela vem dessa vida mesmo, de um passado recente. Aquele que na sua juventude bebeu demais, fumou, fez extravagância. Até as meninas que têm o hábito de sentar no chão frio, elas terão dores mais tarde. Então, todos os nossos desregramentos de vida nos levam a ter consequências. Então tem gente que fala, mas o que eu estou sofrendo hoje com a saúde? Estou pagando coisas do passado? Não. Está passando de vidas passadas? Não. Estamos pagando, são consequências dos nossos falta de atenção com o nosso eu nessa mesma vida. Ah, mas eu nunca bebi, nunca fumei, eu sempre preservei minha integridade física. Então, sim, nós estamos saldando dívidas de vidas passadas. E aí muitos me perguntam, mas é correto nós pagarmos de uma coisa que não lembramos? Abençoados somos nós por não lembrarmos. Pensa bem, gente, se nós estamos passando por uma pandemia, onde nos assustamos, onde temos medos, muitas vezes o medo não é por nós, pela nossa integridade individual. Os medos que temos são por aqueles a quem amamos. Pelo nosso filho que é pequeno, ai, vai que eu morra, e meu filho quem vai cuidar? Vai que a pandemia continue seguindo o seu curso? Como vamos pagar o aluguel? Como vamos comer? Nós temos pequenos medos, mas a nossa fé hoje diz na oração inicial: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é daqueles que se assemelham a eles. Quando você começar com um pensamento triste desse, pensa, peraí, eu tenho que ter mais fé. Eu sei que o Pai Celestial não nos desampara. E voltando, ah, mas eu estou pagando coisas de vida passada, é lícito eu pagar isso? Porque, veja bem, eu nem lembro o que eu fiz. É uma coisa muito abençoada não lembrarmos, mas confiarmos no Senhor, nosso Deus. Se nós não fazemos maldade para os nossos filhos, se ele pede um pão, nós não damos uma pedra? Calculem vocês o nosso Mestre, que é o Pai de amor e de bondade infinita. E ele nos dá a oportunidade das nossas escolhas.
Quando nós estamos voltando à vida terrena, porque aqui nós reprovamos no aprendizado, ele nos dá a chance das nossas escolhas. E tudo aquilo que nós passamos são escolhas nossas. Nós escolhemos, envergonhados dos nossos erros, voltar à Terra, e graças ao Pai Celeste Ele nos dá o esquecimento para nós vivenciarmos as nossas lutas. Porque nós não teríamos força para vencer as nossas lutas. Eu tenho contado muitas histórias na Casa do Caminho, exemplificando pessoas que conviveram no meu aprendizado de pregar, que achavam que tinham que saber o que fizeram, que a filha era o amor da vida dela, e quando ela soube que a filha era uma pessoa que fazia com que ela tivesse muitas quedas, que ela passou muita miséria, ela não conseguia olhar mais para sua filha. E isso que ela era uma orientadora. Então, se uma pessoa que tem o conhecimento, orientação, não consegue quebrar essa barreira, pensa bem se nós conseguiríamos. E hoje, com todas as lutas, ou seja, da pandemia, ou seja, lutas de desafetos em casa, ou seja, lutas com o temor do desemprego, eleva teu pensamento a Deus. Saiba que Ele está ao seu lado. E como aqui nesse início que diz, em verdade eu vos digo que é chegado o tempo que as coisas serão restabelecidas, mas eu peço a todos vocês, aquele que está dizendo, não, logo tudo isso passa e vamos fazer as mesmas coisas, não, você está errado. Nós temos que pensar o que tiraremos desse momento de lição. Aquele que só gostava de ver moda, não é errado você ver moda, não é errado você ter o carro do ano, mas veja mais o teu irmão. E não estou falando do teu irmão, desses moradores de rua, eu estou falando do teu irmão que muitas vezes está dentro do teu lar, e às vezes está dentro do teu círculo familiar, consanguíneo. Tem pessoas, existia um programa de humor na televisão onde ele dizia assim, o primo pobre, o primo rico. E era uma sátira que todo mundo ria e eu achava muito triste. Porque ele mostrava que ele era o rico e ele humilhava o pobre. Ele não chegava a dividir o pão, ele fazia de conta que ia dar e não dava. Quantos de nós que pensam assim, poxa, mas se eu der para o meu parente, ele vai ficar mal acostumado. Se eu der para o da rua, ele vai embora e ponto. Está errado. Essa pandemia, toda essa luta que está aqui, é para que nós possamos mudar o nosso eu interior. Vamos tentar não sofrer com tudo isso que nós passamos na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Porque se nós não vencermos isso, não modificarmos, não crescermos o nosso eu, na próxima vida, será que eu terei a mesma chance? Será que eu teria uma casa do caminho para nos amparar? Será que teremos a casa do caminho para nos orientar? Será que teremos a casa do caminho e os enfermeiros para nos auxiliar naqueles momentos muito tristes? Será que eu ficarei nesse planeta? São questões que nós perguntamos. E quando você faz essa pergunta para o seu coração, para a sua alma, faça uma listinha. Eu adoro papel, gente. Eu adoro escrever. Eu sou do tempo de escrever. Pegue um papel, divida em 2 e coloque prós e contra. Veja todas as coisas que você fazia antes de toda dessa guerra, dessa terceira guerra que estamos passando, coisas boas da sua vida e as coisas ruins.
Veja se as coisas ruins não eram degraus para que você vencesse o teu orgulho, teu egoísmo, teu excesso de querer coisas materiais. Se você trabalha e tem coisas muito boas e dá conforto para a tua família, muito bom. Eles também fazem parte da tua missão aqui na Terra. Mas veja bem, não é só a família consanguínea que precisa de nós. A nossa família espiritual, os nossos vizinhos são nossos familiares. No trabalho, tem gente que fala, mas Águida, lá no meu trabalho é igual Butantã, só tem cobra. Se você está no Butantã, é porque você tem capacidade de retirar o veneno de cada situação e transformar ele num soro de cura. Então, quando hoje diz, bem-aventurados os aflitos, não quero dizer que você tem que ser aquele tapete para todo mundo te pisar. Mas de cada dor, de cada luta, você vê o melhor. Ah, mas eu tenho um chefe que só me humilha, ele é mal-humorado. Será que ele não está passando por lutas? Nossa, mas ele é grosseiro, ele faz isso, faz aquilo. Será que não é a oportunidade de você crescer com isso? Será que você não está apontando o dedo para ele, para os erros dele, e você não tem esses mesmos erros na sua caminhada? Percebam que muitos lares estão em guerras hoje, porque o marido e a mulher, esposo e esposa estão dentro de casa e não aguentam o bagunço da criançada. Sente, converse, conte para ele quais são tuas aflições, o que você gosta e o que você não gosta. E uma das pessoas que eu falei para fazer isso, ela falou, ah, mas se eu for falar isso, ele me vira a mão na cara. Então escreva. Entre num acordo, olha, eu vou pôr num caderninho em cima da mesa, eu vou pôr a data de hoje, escrever tudo aquilo que eu admiro em você, mas vou fazer aquilo também que você pode mudar. Ninguém muda, mas pode melhorar. E ele vai vir e vai escrever embaixo. Tenha paciência com tuas crianças. Eu lembro quando eu estava em sala de aula, quando estava terminando as aulas para o começo das férias de final de ano, uma mãe chegou para mim e falou assim, mas professora, vocês vão ficar 2 meses, 3 meses de férias? E o que eu vou fazer com meus filhos? Eu olhei para ela, sorri, segurei na mão dela e falei, ame teus filhos, brinque, volte a ser criança. Tudo isso faz parte dessa lição de hoje. Bem-aventurados aflitos. Muitas vezes o nosso companheiro, a nossa companheira estão lutando, nossos filhos estão mal-humorados, estão se sentindo presos. Você é a coluna mestra dessa família. Não só para fazer almoço e lavar roupa, mas para brincar. Volte a ser criança. Faça o evangelho do lar. Conte historinhas. Assista filmes antigos, como Moisés, Ben-Hur, Sansão. E vocês vão estar ensinando partes, trechos bíblicos e vão estar se divertindo. E vão ver partes de filmes antigos que hoje as crianças não sabem o que quer dizer isso. Porque nós falamos em Jesus, em pecado, falamos em Jesus, em castigo, e muitas vezes usamos Jesus para fazer o trabalho sujo que não gostamos de fazer. Quando nós não gostamos de uma pessoa, nós dizemos o quê? Tomara que Deus castigue. A pessoa tropeça e ela fala, viu? Deus já castigou. Respeite Deus. Respeite o nosso grande Mestre Jesus. E quando diz bem-aventurados aflitos, uma das lições mais bonitas é pegadas na areia. Que naquele momento em que a pessoa está passando por lutas e aflições, ela vira para o Mestre e diz, Senhor,
Antes tinha 2 pegadas na areia, a minha e a sua. Mas veja, meu Pai, naquele momento de aflição, de lutas, onde eu estava desesperada, estava passando pela luta do coronavírus, e o Senhor me abandonou, só tem a minha pegada. Ele falou, não, filho, você está enganado. É nesse momento que eu te carreguei nos meus braços. Então, irmãos, estamos sendo carregados por Jesus. E ele deixou uma lição, que diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aproveite essa chance de passar por essa luta, não se queixando, não reclamando, não ficar murmurando. Abençoe por você ter um lar e poder ficar nesse lar. Abençoe que você está tendo oportunidade de reconciliar-se com seus filhos. Abençoa a oportunidade que você está de ficar em casa e poder ler um livro. Abençoa a oportunidade de você estar em casa e não estar hospitalizado. Está num momento assim, apagando fogo. E abençoados sejam os que apagam. Abençoados sejam aqueles que nos socorrem. E abençoados sejam todos os aflitos desse mundo nesse momento. Eu recebi uma mensagem, eu comecei a receber uma mensagem e eu peço desculpa à espiritualidade maior, porque por outros motivos que eu não vou contar para vocês agora, só vou contar na casa do caminho quando vocês voltarem. Mas o começo de uma mensagem diz assim: apacenta o seu coração e vai em busca do seu inimigo e reconcilia-se com ele, enquanto há tempo. Tempo para o seu espírito e para a evolução do mesmo. Nesse momento em que o mundo se esquiva da busca do saber para si mesmo, busque no desespero, busque não o desespero, mas sim busque o propósito do amor que o Cristo deixou na terra, como trampolim para seu espírito alçar o voo da evolução. Eu espero que eles me tragam o resto dessa mensagem. E esse momento, tudo isso, é o trampolim, é a mola mestra que vai nos impulsionar para a evolução, para o nosso caminho da evolução. Então eu quero agradecer a todos que me ouviram, a todos que participaram. Eu estou respondendo perguntas que foram feitas a semana passada e pode mandar mais perguntas que eu estou respondendo. Durante as madrugadas, durante as tardes, fiquei muito feliz porque a nossa casa teve um número bastante grande. Eu calculei que eu e filhos me ouviriam, e amigos, e qual não foi minha surpresa, que nós levamos a prece, o amor, o carinho a mais de 2.500 pessoas. Então, eu tenho muitas perguntas e estou respondendo a cada uma. Pode deixar suas perguntas, e se você estiver muito aflito, passando por um momento de muitas lutas, eu deixo o meu WhatsApp para que você me mande a tua aflição, a tua pergunta, e eu vou responder de todo o coração e de toda a atenção. Então, eu quero que vocês agora coloquem as mãos ao lado da água que vocês guardaram, puseram em cima da mesa ou puseram ao seu lado, e com os olhos fechados, elevando muito alto o nosso pensamento, elevando o nosso pensamento e o nosso coração. Pense naquelas pessoas que são amigos, que são familiares, que também estão passando por lutas, e que mesmo que você não leve água até eles, a tua prece, o teu pedido será atendido. Senhor Jesus, Pai de amor e bondade infinita,
Deus misericordioso, derrama tua sagrada luz sobre nós, ilumina o nosso espírito, fortalece a nossa alma e guia os nossos passos. Que possamos dar passos, Senhor Deus, da nossa evolução, sentindo pelo nosso irmão misericórdia e compaixão. Que eu jamais julgue para não ser julgado. E que nesse momento, Senhor, humildemente te pedimos, colocai nas águas que estão recebendo o amparo e o socorro dos enfermeiros da Casa do Caminho, que todos eles recebam a medicação, o consolo que cada um necessita. Nós te pedimos não porque merecemos, Senhor, mas porque vós sois amor, sois luz, sois a verdade e o caminho, sois a nossa salvação. Teu é o poder, o reino e a glória, mas acima de tudo, meu Pai, a justiça eterna. Que assim seja, Senhor. Um beijo no coração de todos. Estou muito feliz porque nós estamos recebendo as doações de alimentos e quilos. Por favor, se você trouxer de 5 quilos, não tem problema, nós iríamos dividir os pacotes. Mas se você mandar de cada pacote de 1 quilo, nós estaremos montando mais cestas e estaremos no domingo levando às comunidades. Estamos trabalhando com poucas pessoas por causa do contágio, são pessoas jovens, eu não estou indo lá porque estou me disciplinando. Eu estou há quase 40 dias dentro da minha casa, não coloquei o pé fora do portão, porque se eu quero orientar e pedir para que você, acima de 60 anos, jovens, há muito tempo, não põe o pé fora do portão. Se resguarde, obedeça a família, porque se a família está brigando com você é porque ela te ama. Senão ela ia dizer, sai pra rua, morre logo, né? Ela te ama. E então o pessoal jovem estão vindo, estão arrecadando, estão recebendo as doações e nós estaremos entregando para 2 comunidades, cesta básica e doces de Páscoa. Infelizmente, as creches, as igrejas evangélicas que nós ajudamos, não estaremos levando porque elas estão fechadas. Mas no tempo certo, iremos levar. Fiquem bem, fiquem em paz e que a paz do Senhor vá aos seus lares.